É um salmo que é um convite para a gente celebrar a Deus, para a gente louvar a Deus, para a gente cantar ao Senhor, para a gente saber agradecer a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Salmo de número 100, como eu disse, é um convite para a gente celebrar a Deus, para a gente servir a Deus. Servir como? De que maneira? Não é? Servir a Deus, a palavra servir tem um peso de trabalho, de servidão, de dedicação, e às vezes as pessoas podem ter uma impressão que servir a Deus é algo cansativo, pesado, difícil, mas a palavra de Deus no Salmo 100 nos convida a servir a Deus com alegria. O serviço é com prazer, porque é um serviço que é com um coração voluntário. A gente serve a Deus porque a gente decidiu servir, porque a gente escolheu servir, não é porque a gente é obrigado a servir. É diferente quando você faz um trabalho que você ama, que você tem prazer, que você tem alegria, não é? Você obedece porque você ama a Deus, você obedece a Deus e anda com Ele, faz a vontade dEle, porque você entendeu quem Ele é e você se apaixonou por Ele, então você faz com toda a alegria do seu coração. É essa a maneira como o salmista nos convida a celebrar a Deus e a servi-lo com alegria no nosso coração, com aquela disposição, né? De dar o melhor de nós, porque eu estou tão feliz de poder ter a oportunidade de servir a um Deus tão maravilhoso, que eu dou a Ele o meu melhor, que eu faço com empenho, com dedicação, não é? Quando eu vou cantar para Ele, eu canto com todo o meu coração. Quando eu vou servir alguém, abençoar uma pessoa, eu faço de coração, porque a palavra de Deus me ensina a abençoar as pessoas à minha volta, a fazer o bem, a ajudar quem está necessitando. Então, eu faço também de todo coração. Não é um peso, não é um fardo, não é uma coisa que a gente faz, tipo, tem gente que fala, tem que ir na igreja. E tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o que é que fulano vai falar, o que é que fulano vai pensar, o que é que o outro vai dizer, né? Então, eu não vou por causa dos outros. Eu não faço por causa do que é que vão pensar ou deixar de pensar de mim. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Essa é a atitude. Eu sirvo a Deus porque eu sou apaixonada por Ele. Tudo que Ele fez por mim, que Ele faz todo dia, o tanto que Deus me abençoa, o tanto que Ele cuida de mim, o tanto que eu aprendo dEle todo dia na palavra, e a palavra de Deus diz o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele abre as portas, quanto Ele desembaraça os meus caminhos, o quanto Ele abençoa a minha vida, tudo que eu já vi Deus fazer por mim até hoje, e o que eu tenho certeza Ele vai continuar fazendo, tudo que eu já aprendi na palavra de Deus, de quem Ele é e como Ele me ama e como Ele se preocupa comigo, eu não tenho outra opção a não ser amar esse Deus e servir a Ele com todo o meu coração, com toda a disposição da minha alma. Então, ir à casa de Deus para louvar e celebrar a Deus é uma alegria. Cantar uma música, um louvor a Deus é uma alegria. É com prazer no meu coração. Tudo que eu faço para Deus é com prazer e alegria no coração. Esse que é a ideia do convite que o salmista está dando no Salmo de número 100. É um convite a gente celebrar, a gente servir, a gente adorar ao nosso Deus por quem Ele é e fazer isto com todo o nosso coração, com toda a disposição do nosso coração. Vamos ler o Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Então, não é uma celebração de qualquer jeito, é a celebração com júbilo. Júbilo é alegria, festividade, prazer. É uma celebração, não é um ritual, não é algo cansativo, não é algo enjoado, não é algo que eu não vejo a hora de acabar. Está demorando hoje, será que hora que vai acabar? Não acabou ainda, que hora esse pastor está falando demais. Não, essa Virgínia hoje está abusando de nós, está falando toda a vida. Não é uma obrigação, não é cansativo, não é? Eu não estou ali porque eu sou obrigada a estar servindo a Deus.
é um prazer do meu coração. Quando a gente está numa celebração, quando a gente está em júbilo, em festividade, a gente não vê a hora passar. Quando você vê, já passou não sei quantas horas, você está ali na festa celebrando. Celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. O convite é para todos. A bênção de Deus é para todos. O Deus quer que todos os moradores da terra, não importa qual a, o país, não importa qual a língua que você fala, não importa a cor da sua pele, não importa a sua posição social, não importa quanto dinheiro você tem na conta bancária, não importa onde você mora, não importa que carro que você dirige, não importa que roupa que você veste, se ela tem uma marca ou se ela não tem marca nenhuma, não importa para Deus absolutamente. O convite de Deus é para todos os moradores da terra, indistintamente, para que nós possamos conhecê-lo e, uma vez sabendo quem ele é, conhecer o amor dele através de Jesus, então nós possamos adorá-lo, possamos celebrar a ele com alegria, servir ao Senhor com alegria, servir a ele com alegria. Como que eu posso servir a Deus? Jesus deixa bem claro quando ele diz assim, olha, tudo quanto fizestes a um dos pequeninos, a mim me fizeste. Quando você deu água para beber a quem estava com sede, você estava me fazendo para mim. Quando você deu roupa para aquele que estava sem roupa, que estava nu, você estava fazendo para mim. Quando você deu comida para quem estava com fome, você estava fazendo para mim. Quando você abençoa as pessoas que estão à sua volta, quando você tem uma palavra de carinho, de esperança para alguém que está desesperado, com um problema sério, e você consegue trazer alegria, paz e calmaria para aquele coração que está em desespero, você está levando a palavra de Deus, você está servindo a Deus. Quando a gente dispõe o nosso tempo, em vez de ficar em casa deitado, queria descansar. Ah, mas tem uma pessoa que está precisando de uma palavra, eu tenho que ir lá. Queria descansar, está difícil sair de casa nesse calor aí, né? E eu aqui no frio, mas eu vou lá. Eu vou lá para levar uma palavra, eu vou lá fazer uma visita, eu vou lá levar um carinho lá no hospital. Quem sabe lá naquele hospital, na enfermaria, tem gente lá que não tem nenhum parente levando uma sopinha, levando uma fruta, levando alguma coisa. É hora de visita, eu posso ir lá e ver alguém que não tem visita nenhuma e eu levar alguma coisa, levar uma palavra de Deus para aquela pessoa, levar um gesto de carinho, de amor, de afeto. Tem tanto jeito da gente abençoar os outros, né? As oportunidades são inúmeras formas que nós podemos servir ao Senhor, que nós podemos dedicar a Deus algo de muito que Ele tem nos dado, a gente dedicar para Ele. E temos que fazer isso com alegria, servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto. Quando vamos nos reunir, quando estamos juntos na igreja, junto com pessoas que têm essa fé, vou celebrar a Deus com música, com um cântico, com adoração, com louvor. Às vezes eu estou sozinha em casa, mas eu boto um rádio para tocar, boto o telefone para tocar, ponho uma música na televisão de louvor e adoração a Deus, e eu canto, eu louvo, eu agradeço a Deus, eu celebro a Ele com cântico, com música, com alegria no meu coração. Então, a música e o louvor a Deus é muito especial, porque ela alegra o nosso coração, a palavra de Deus diz que o louvor liberta, o louvor quebra tudo que é coisa do nosso coração, às vezes pensamentos que a gente está de tristeza, pensamentos de falta de fé. Quando a gente canta, a gente louva, a gente rompe no mundo espiritual, tantas coisas ruins que às vezes está sondando a cabeça da gente, rodando, querendo botar a gente para baixo, triste, deprimido. A gente canta, a gente louva a Deus, a gente põe o nosso coração para louvar e agradecer a Deus, e o Espírito Santo de Deus vem e muda a atitude do nosso coração através da música, do louvor e da adoração. O salmista, então, nos convida a saber uma coisa: sabei que o Senhor é Deus. É importante a gente saber quem é Deus, quem é o Deus que nós servimos. Sabei que o Senhor é Deus, Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus. Ele
é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade eterna. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, que formou todo o universo. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele controla e mantém a existência de todas as coisas. Ninguém criou Deus, ele sempre existiu, ele é eterno, ele é desde a eternidade e será para sempre. Sabei quem ele é, sabei quem é Deus. Temos que saber a verdade de Deus e quem é Deus. Não nos deixar ser levados e pensar que Deus é tudo. Deus não é tudo. Deus está presente em todo lugar porque ele é onipresente. Mas uma árvore não é Deus. O animal não é Deus para eu adorar. Não. A árvore foi criada por Deus, o animal foi criado por Deus, a natureza foi criada por Deus e a natureza proclama a glória de Deus. Deus está presente em todos os lugares porque ele é onipresente, a presença dele em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas e vê todas as coisas, mas esse Deus maravilhoso, ele é único, é um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que enviou o seu filho Jesus para nos salvar, e ele morreu na cruz, uma vez que morreu, ressuscitou, venceu a morte, e quando foi aos céus, enviou o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós, que está conosco, e ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Sabei quem é Deus. Precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas, ele disse: bem sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Eu sei muito bem quem é o Deus que eu creio, que eu confio e com quem eu falo e a quem eu estou buscando. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi ele, o próprio Deus, que nos fez ovelhas do seu pasto. Ele nos chama para ele. Ele quer que a gente anda com ele, que a gente ouve a sua voz. O que significa ser a ovelha do pasto de Deus? Ovelhas são animais mansos, são animais que seguem a orientação do seu pastor. Ovelhas elas são guiadas, elas precisam de ajuda, elas precisam de orientação. Elas precisam ser levadas aonde tem comida, depois elas são levadas aonde tem água para elas beber. As ovelhas são guiadas de um lado para outro pelo pastor. E Jesus disse, a palavra de Deus está dizendo que nós somos ovelhas do pasto de Deus. Foi ele que nos fez ovelhas do pasto dele, ou seja, ele é o pastor. E eu vou para cá porque ele me levou para cá, eu vou para lá porque ele me levou para lá, eu ando a minha vida sendo guiado, conduzido, orientado, protegido, guardado pelo Supremo Pastor da minha alma. O Senhor Deus é o pastor da minha alma. Foi ele que me fez ovelha do seu pasto. Ele me trouxe para o seu aprisco, para o seu curral de ovelhas. Ele diz, você é meu, você é minha. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a fazer parte desse aprisco, dessa manada de ovelhas que tem um pastor, que não as ovelhas que não estão sozinhas, ovelhas que são protegidas e guardadas por esse pastor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Ele nos trouxe para estar na sua presença. Verso 4, ele diz, entrai pelas portas dele com louvor, e nos seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Mais uma vez, o salmista está falando da importância do louvor, do cântico, da música. A gente pode louvar a Deus sem ser com música? Pode. A verdade é que o louvor, a adoração, louvar é admirar, é reconhecer o valor do outro, é exaltar o outro. Louvar a Deus é exaltar a Deus, é reconhecer quem ele é falar das coisas boas que ele faz por mim, falar do poder dele, da glória dele, é elogiar. Louvar é elogiar. É eu falar para Deus quem ele é. Eu posso fazer isso através
de uma oração de louvor, de gratidão, eu posso fazer isso através de música, cantando para Deus. Mas nós precisamos, às vezes a gente fala com Deus na nossa oração, e a nossa oração é só petição. Senhor, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, 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 me abençoa, me abençoa, me abençoa, cura-me, cura-me, cura, me liberta, me liberta. Tudo que a gente pede a Deus é pedindo, 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 pedindo. Eu entendo, as nossas necessidades são muitas, e eu também faço isso. Às vezes eu tenho que vir, opa, Senhor, muito obrigado. Tem que agradecer, tem que tirar um tempo para falar com Deus quem Ele é e a bondade dele. Mas Deus não sabe quem Ele é? Sabe. Mas Ele quer, ao falar, Ele quer ter certeza que eu sei quem Ele é e que eu reconheço quem Ele é e que eu sou grata, porque a pessoa ingrata recebe uma bênção, recebe um benefício, recebe uma ajuda e não volta para agradecer, nunca fala nada. A gente fala, nossa, que pessoa ingrata, fiz tanto, nem um muito obrigado. Não é assim que a gente fala? E quantas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Deus, a gente só pede, 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 Ele nos dá tanta coisa e a gente esquece de falar, obrigado, Senhor. O Senhor é meu Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o seu poder é imenso, eu não sou nada sem o Senhor. Obrigado pelo que o Senhor me deu, obrigado pela minha comida todo dia na minha mesa, orar pelo alimento, obrigado quando eu faço compra do supermercado e que eu estou em casa guardando aqui um monte de coisa de compra, Senhor, obrigado, olha quanta coisa o Senhor me abençoou para eu poder comprar, adquirir. Quando eu compro uma roupa, Senhor, obrigado pela roupa, condição de comprar, de ter uma roupa, um calçado, obrigado pela casa que eu moro, obrigado pelo sol hoje, apesar que está muito forte para mim, Jesus, está forte, mas obrigado porque o sol está aí, obrigado que tem a chuva, obrigado que tem as estações do ano, obrigado. Saber agradecer, reconhecer, saber louvar a Deus, isso é parte da nossa adoração, de sermos seus servos, seus filhos. A palavra de Deus diz que no céu, os anjos, os querubins, os serafins, os anjos no céu, eles louvam a Deus 24 horas, dia e noite. Eles falam, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia diz que eles repetem dia e noite, tem coral de anjos cantando louvor, exaltando e agradecendo a Deus todo o tempo, sem parar. Olha como é importante louvor e adoração. E a Bíblia diz que quando nós adoramos a Deus, nós vemos milagres acontecendo, porque o louvor a Deus quebra, desfaz, não é? As armações do diabo no mundo espiritual, que o inimigo está tentando tramar contra a minha vida. Eu louvo a Deus, entrego minha vida a Deus e louvo e agradeço a Deus porque Ele está cuidando de mim, dos meus filhos, da minha casa, das minhas coisas, e eu sou grato. O louvor mostra a gratidão do meu coração a Deus. Então, quando nós louvamos, nós somos gratos a Deus. Aprenda a criar o hábito de louvar. Entra para o banheiro, bota um hino de louvor, o Benjamin é uma graça. Ele entra para o banheiro com o iPad, bota o iPad lá para tocar, enquanto está cantando os louvores e está lá tomando banho. E a gente tem que falar, menina, esse iPad vai estragar por causa do calor, né? Que aqui é muito frio, então a banho de água quente faz aquela umidade. Menino, põe pelo menos a toalha, um trem desse aparelho, daqui a pouco ele fica lá no banho, que é banho demorado, que a gente tem que estar. Acabou o tempo, sai do banheiro. Mas ele gosta da música, do louvor. Nós precisamos criar o hábito de louvar, de agradecer, de ser grato a Deus, porque a gratidão faz a gente lembrar coisas boas que Deus já fez, enche o nosso coração de esperança e fé de que aquilo que eu estou esperando acontecer, Deus vai fazer também, Ele fez no passado. Eu estou agradecendo o que Ele já fez e Ele vai fazer mais bênçãos, mais coisas por mim também no futuro. Então, o louvor e adoração é de extrema importância. Entrai pelas portas dele, ou seja, entrar na presença de Deus com louvor. Eu vou orar? Primeiro eu vou agradecer. Primeiro eu vou exaltar a Deus. Primeiro eu vou dizer o quanto eu sou grato por tudo que ele já fez. Entrai pelas suas portas com louvor, nos seus átrios. Átrios de Deus é a presença, na intimidade de Deus, na presença dele. Entra com hinos, com louvor, bendize o seu nome. Eu sinto muito que aqui pelo Zoom
a música não funciona muito direito para nós, porque ela chega para cada um com um tempo diferente, e não é muito bom. Nós tentamos no início e não foi tão bom os resultados. E aí a gente parou de usar música porque a gente tinha o tempo da música, mas acabava que não funcionava. Mas eu gosto muito do louvor e da adoração, dos hinos, para cantar e bendizer a Deus. Bendize, louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom. Por que eu tenho que fazer isso? O salmista explica no último versículo do Salmo. Porque ele é bom, porque Deus é bom. Ele tem a razão para me louvar. Tem motivo para eu agradecer. Eu tenho razão para adorar ele o tempo todo, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ele tem misericórdia de mim, ele tem dó de mim, ele tem pena de mim. Ele estende a mão dele para me ajudar. Ele mandou o filho dele por minha causa para morrer na cruz, para perdoar os meus pecados. Ele é bom. A misericórdia dele, a verdade dele estende de geração em geração. Abençoa a minha vida, a vida do meu filho, a vida dos filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. A bênção de Deus. A palavra de Deus diz que a bênção dele vai até 1000 gerações sobre aqueles que ouvem, que obedecem, que guardam os seus mandamentos. A Bíblia fala que Deus tem prazer em abençoar aqueles que o servem, que o buscam, que se dedicam a ele, e que ele quer trazer a bênção de Deus. Lembra que eu falei da história de Israel? Deus deu uma bênção, uma promessa a Abraão, renovou para Isaac, depois de Jacó, e ainda hoje diz, a bênção vai até 1000 gerações das promessas de Deus, ele cumpre, ele honra e guarda até 1000 gerações. Eu quero ver Deus abençoando as minhas gerações. Eu quero ver Deus abençoando e eu quero louvar e reconhecer quem Ele é. Eu louvo hoje, aqui, agora e sempre, porque Ele é bom e a sua misericórdia é eterna, ela dura de geração em geração para sempre. Esse é o nosso Deus. Então, o Salmo 100, um salmo que é um convite para a gente não esquecer de servir a Deus com alegria e constantemente louvar e agradecer, ter um coração cheio de gratidão por tudo que Ele já fez por nós. Amém? Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.